Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e o vídeo de hoje, primeiro aqui de 2022, eu trago para você uma ideia aí de pintura em pano de prato, pano de copa. Vou utilizar aqui então esse tecido de algodão, é um pano já engomado que eu compro assim. Coloquei aqui sobre uma placa de MDF com uma cola permanente que eu passei aqui na parte de baixo aqui para colocar esse tecido. Dessa maneira ele fica fixo, não sai do lugar, mas se você não tiver, pode utilizar aí sobre um pedaço de papelão mesmo e segura com uma fita crepe. Vou utilizar esses 3 stencil, vou deixar a referência deles aí para vocês. Vou posicionar e vou começar a pintar utilizando a tinta cinza, a tinta de tecido da cor cinza. Utilizo um pincel pituá. Antes de começar a pintura, eu prendo o stencil aqui com uma fita crepe. E aí, então, eu venho batendo o stencil, vou fazendo aqui movimentos circulares. Esse stencil, depois, para fazer a emenda, tem que colocar de uma forma bem discreta, porque ele não dá a emenda naturalmente, ele vai ficar aqui com uma pequena falha, mas aqui é só posicionar direitinho num lugar que encaixe, aqui como eu tô fazendo, e ele vai ficar bem imperceptível a emenda. O stencil de barradinho e stencil da frase tenho disponível na minha loja, no Elo7 e na Shopee também. O de orquídea não tenho disponível no momento. De qualquer forma, eu tô deixando o link aí na descrição do vídeo. Agora eu vou posicionar aqui esses outros 2 stencils para ver mais ou menos como eu quero que fique. Aí eu venho com a mesma tinta, a tinta cinza, vou fazendo aqui uma marcação em volta desse stencil de frase, para fazer aqui uma moldura. E também já vou fazer a marcação aqui na escrita, quanto o stencil de orquídea. E para dar volume aqui na ideia aqui, para preencher os espaços, eu vou distribuir em alguns lugares algumas orquídeas, em outros lugares somente as folhas.
Vou começar então a preencher o desenho utilizando a cor amarelo. Troquei aqui de pincel, estou utilizando um pincel um pouco mais fino, um pincel pituá, sempre umedecido, com um pouquinho de água, tiro o excesso da água e pego a tinta. Depois que eu passei o amarelo, eu venho com um pouquinho do branco para dar aqui um tom um pouquinho mais claro. Misturo um pouquinho do branco com o amarelo, bato novamente sobre as flores. E agora eu vou utilizar esse vermelho, ele é um vermelho púrpura, pode ser uma cor, pode ser um magenta, um vermelho bem escuro. Esse é o que eu tinha aqui mais escuro. Pego um pouquinho e vou batendo aqui no centro das flores. Ele vai me dar esse tom mais alaranjado, um pouco mais avermelhado. E agora eu limpo essa parte do stencil, viro para continuar preenchendo aqui essas outras flores. Depois eu venho com mais um pouquinho do vermelho e vou misturar com um marrom bem escuro. Eu estou utilizando aqui o terra queimada. Aí, com um pincel pituá, eu pego um pouquinho do marrom e do vermelho, dou umas batidinhas aqui na plaquinha de isopor e vou bater aqui no miolinho das flores. Nesse momento, o pincel ele tem que estar um pouquinho encharcado da tinta para ele dar esse efeito. Tomando cuidado, é lógico, para não borrar o desenho. Depois eu peguei o pincel número 0 e peguei mais um pouquinho da tinta marrom, só do marrom, e vou bater aqui no miolinho sobre essa parte que eu bati anteriormente. Então ele ficou um vermelho escuro e agora com o marrom eu deixo ele ainda mais escuro, mas somente mais no meio. Eu centralizo o máximo que eu puder para ele ficar somente manchado no meio. Depois eu peguei um pouquinho mais do vermelho, vou bater um pouquinho mais fora, assim, nas laterais das folhas. Ele fica como se fosse umas manchinhas que a orquídea pingo de ouro tem. E agora eu venho com um verde, pode ser um verde grama, um verde aí escuro que você tiver. Aqui no meu caso, eu preferi misturar um pouquinho com marrom. E aí, eu vou, então, preencher o caule.
As outras folhas que eu estou utilizando como segundo plano, eu venho com a mão mais leve e somente vou deixar um tipo de um sombreado, vou deixar a pintura um pouco mais fraca. E agora eu volto com o stencil com as escritas e com o vermelho púrpura que eu estou utilizando, e vou fazer aqui alguns nuances. Depois eu utilizo um pouco da cor jacarandá e vou fazer o sombreado aqui entre as folhas e aqui nessa parte de baixo também. E aqui embaixo, para preencher esse espaço aqui que eu achei um pouco vazio, eu faço mais duas flores, como se tivesse caído aqui do galho, e faço a mesma pintura. Preencho de amarelo, depois preencho o miolinho dela com os tons mais escuros. E agora com o pincel liner e a mesma cor que eu pintei o caule, eu vou preenchendo os espaços aqui nas folhas. E tá aí, gente, a ideia de um pano de copa bem simples, feito com esse stencil de pingo de ouro, desenho de orquídea. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Beijo e até a próxima!